Ok. Então, vocês abriram no Evangelho de João, né? Falei para vocês pegarem a Bíblia e abrir no Evangelho de João. A gente vai, né, continuar seguindo aí o estudo da Iba Viva, e a gente está entrando numa série que chama E aí, João, né? Alguma coisa assim. Que continua sendo uma série de discipulado. E eu tava, faz tempo já que a Ana tinha falado para eu estudar João, e eu tava, né, Deus não esquece as coisas, ele vai botando pra gente cumprir depois, né? E agora peguei para estudar ele inteirinho. E é muito, tô adorando, ele é lindo, o Evangelho de João. E ele tem uma diferença entre os outros evangelhos, né, que a gente tem Mateus, Lucas, Marcos e João. E o Evangelho de João, ele dá ênfase, principalmente, que Jesus é filho de Deus e que é Deus encarnado que veio para revelar a nós, né, o reino de Deus. Então, vamos falar um pouquinho quem que era João. João, ele era filho de Zebedeu e Salomé. Salomé, por sua vez, era irmã de Maria. Então, sendo assim, né, João era primo de Jesus, porque Salomé era irmã de Maria, Jesus era filho de Maria. E ele era um pescador. E a Bíblia fala, né, relata que ele era um homem iletrado e era um homem inculto, ou seja, ele não era uma pessoa cheia de informação, que tinha um certo estudo, vamos dizer assim. E o João, ele se refere a ele mesmo, né, no Evangelho de João, como discípulo a quem Jesus amava. Então, é até engraçado, assim, de ler a própria pessoa dizendo que ele é o discípulo amado. Sempre que ele vai falar dele, ele se refere como discípulo a quem Jesus amava. E João, ele foi testemunha ocular da vida e do ministério de Jesus. Ou seja, ele estava, né, quando Jesus teve seu ministério, os 3 anos, né, de ministério de Jesus, ele estava presente. E ele foi o que ministrou por maior tempo do que qualquer outro discípulo. Ele também escreveu as epístolas, né, as cartas 1ª, 2ª e 3ª João, e também Apocalipse. E o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como verbo de Deus, né? A palavra verbo é logos, né, no seu original, no grego. E logos, ele é muito mais do que uma palavra, do que um verbo. Logos significa a palavra na sabedoria, no poder da palavra, né? Deus, eu tô fazendo uma série nova agora dos videozinhos de devocionais falando sobre os atributos de Deus e fala sobre, né, a onipotência de Deus. Deus, ele, né, o homem precisa de ferramentas para criar, ferramentas e material. Deus cria no poder da tua palavra. Ele fala, haja luz, e basta para acontecer, né? Então, a onipotência, então a palavra, ela é muito poderosa, né? Então, logo significa a palavra na tua sabedoria. E ele fala, o Evangelho de João apresenta Jesus como verbo de Deus. Ele apresenta Jesus como revelador, o redentor, o cordeiro sacrificial que veio para tirar o pecado do mundo. Então, o Evangelho de João, ele está resumido numa introdução, depois ele fala sobre o ministério de Cristo, ele fala da questão da oposição que Cristo sofreu e os seus feitos e palavras. A diferença entre o Evangelho de João e os outros evangelistas é que os outros não fazem essas afirmações, eles vão diretamente à história de Jesus, né? Mateus fala da genealogia, mas o antepassado mais antigo, ele chega em Abraão. Marcos nem fala de genealogia de Jesus, ele já vai direto para o início do ministério de Jesus. Lucas, ele olha para a história de Jesus e conecta a história da humanidade. E ele vai até Adão, né? Então, ele é o ancestral da humanidade. E João, né, ele vai além, ele fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, né? Ele volta lá para Gênesis, ele fala que ele estava, né, com o verbo, tudo que foi feito por Jesus, através de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez, né?
Então, o Evangelho de João, ele é fundamentado na certeza que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, ao encontro do ser humano. Então, ele tem o seu centro no amor, na causa de toda ação divina, né? A Bíblia diz que Deus é amor, né? É aquele que não ama, não conhece a Deus, e quem ama a Deus permanece nele e ele em Deus. O amor aparece como ação para aproximar, né? Para cuidar, para atender, para defender. E esse é um fator poderoso, né? De tranquilidade para nós, de confiança, de esperança, porque ele é justo, tem muita coisa que mostra, né? As consequências de não obedecer, mas ele é amor, né? Então a gente pode dizer que o amor de Deus, ele é um anti-estresse na nossa vida, né? Porque quando tudo pode nos atingir, o amor de Deus, ele cobre todo tipo de sentimento conflituoso, né? O amor, ele supera tudo isso. No comecinho lá de João, até o capítulo do 1 até o 5, na Bíblia a mensagem é tão linda, depois eu tirar uma foto para vocês verem. Mas vamos ler de 1 a 5, fala assim, ó, no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então, em outras versões, diz né, a luz, ela sempre... Quer ver onde eu escrevi isso? As trevas não prevalecem contra ela, né? A escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então, assim, ó, independente do mal, né, a luz sempre vence a escuridão. Onde a gente acende a luz, acaba o escuro, né? Então, o que é a luz na Bíblia? É Jesus, é a revelação, né? Então, onde entra Jesus, as trevas se dissipam. Não pode haver luz e trevas no mesmo ambiente. Quando lá em Gênesis, quando ele fala haja luz, né, em meio àquele abismo, então ele trouxe, através do poder da palavra, ele trouxe toda a criação, né, e já fala que Jesus, né, estava lá, antes de tudo. Então, o amor de Deus facilita essa integração da personalidade humana, né, com essa questão divina, nos dando mais poder de autoconhecimento. Quando a gente traz a verdade, quando a gente acende uma luz, a gente enxerga as coisas. Então, a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, a gente consegue enxergar aquilo que aos olhos espirituais a gente precisa ver, que antes estava escondido, antes não via. Várias vezes na Bíblia, né, fala assim, por exemplo, Agar, quando ela estava no deserto, os olhos se abriram, ela passou a ver o poço. Então, tem várias partes da Bíblia que mostra que com a intervenção divina, a pessoa passa a ver coisa que antes ela não via. E isso é a luz. Quando a gente fala sobre luz, né, o Riscado falou no domingo, esclarecer, trazer clareza. E a luz tem esse poder. Então, o fundamento da ação de Deus, ela não se encontra na lógica, e sim no amor ativo. E João não aponta para o ato de explicar Jesus, né? Mas sim de crer no amor de Deus, que ele enviou Jesus para salvar a humanidade da morte eterna. Então, o início do Evangelho de João abre já com essa afirmação da revelação de Deus vindo a este mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, a fim de revelar o Evangelho. Aí eu já li para vocês o comecinho, de 1 a 5, já falei da diferença, e tem duas palavras que são bem significativas em todo o Evangelho de João, que é luz, né, que nem a gente fala agora, e vida. João, aí começa no versículo 6, começa a falar sobre João Batista, porque antes de seguir Jesus, né, esses discípulos, eles seguiam João Batista.
Então, ele era o precursor do Messias, ele veio antes para preparar o caminho para que a mensagem do evangelho trazida por Jesus fosse ouvida. Lá no versículo 6, a gente encontra assim: Deus enviou um homem chamado João. Então, vamos analisar aqui: Deus enviou, Deus envia as pessoas, né? Temos que pensar nisso, a gente pode estar sendo enviado por Deus para falar do evangelho para alguém. No versículo 7 diz: para falar a respeito da luz. Quem é luz? Jesus, para falar a respeito da revelação. Então, Deus envia as pessoas para quê? Para falar, né? Para essas pessoas falarem de Jesus, falar sobre essa revelação. Esse é o propósito, para esclarecer, né? Aí, a fim de que por meio do seu testemunho. Então, lembra, testemunho, teste, aquilo que aconteceu na sua vida, a gente deve contar para que, por meio do nosso testemunho, aí fala lá, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem, né? Então, através do testemunho, levar as pessoas a acreditar. Versículo 8, ele não era luz, mas veio para falar da luz. Então, a luz não está naqueles que falam de Deus. Quando fala para a gente ser luz, é uma luz que reflete a luz de Jesus. Nós não temos luz em nós próprios. Por isso que a gente tem que andar com Jesus, porque essa luz só vai refletir nas pessoas se ela tiver vindo de Jesus, né? Versículo 9, aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando no mundo, né? Então, João Batista, ele veio para abrir o caminho, para que os discípulos já pudessem receber o evangelho. E ele está sempre o quê? Apontando para Cristo. Aí, lá no versículo 10, fala, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Então, Jesus foi o quê? Ele foi desprezado pelos que deveriam reconhecê-lo. As pessoas não acreditaram nele. Gente, o versículo 12 é muito importante. O versículo 12 diz assim, ó, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. A gente ouve muito falar isso, todos somos filhos de Deus. Aqui a gente encontra isso. Todos somos criaturas de Deus, né? Mas, para ser filho de Deus, olha aí, a todos que creram nele, o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Então, para que a gente seja chamado, né, seja considerado filho de Deus, a gente tem que crer em Jesus e aceitar a Jesus. Então, nem todos são filhos de Deus. Somos criatura, né? Mas não somos filhos. Aí, quando aceitamos e cremos, temos o direito, passamos a ter o direito de ser chamados de filho de Deus, né? Então, Deus, ele ama a todos, mas nem todos são filhos de Deus. Jesus é o único filho de pleno direito, mas quem aceita Jesus como seu Salvador é adotado como filho de Deus e Deus se torna o seu pai. Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. Gálatas 3, 26 e 27. Gálatas 3, 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 4, versículo 4 e 5 diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Então, Jesus veio para nos permitir sermos filhos de Deus, né? Mas também encontramos alguns versículos que falam de alguns comportamentos que precisamos ter. Então, basta falar, aceito Jesus, se batizar e viver uma vida de qualquer jeito? Não, olha aqui, 1 João 3,10, 1 João 3,10 diz assim, desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça
não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Então, não adianta batizar, falar, pronto, tô bem, tô filho de Deus. Tem que, a partir do momento que você é filho, você participa da filiação, precisa resplandecer as características do filho. Estamos debaixo da disciplina do pai, né? Então, eu preciso ser justa e amar o meu próximo. Isso já é fruto de quem anda com Deus, porque a gente acaba tendo a natureza dele. Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, não adianta a pessoa batizar e falar que aceita Jesus e ser uma pessoa briguenta, que odeia todo mundo. Como que essa pessoa pode ser considerada filha de Deus se ela vai contra a natureza do Pai, né? Para a gente ter a natureza do Pai, a gente tem que buscar sermos que nem Ele. A Bíblia diz que é de glória em glória, é relacionamento, que vai nos transformando à imagem de Jesus. E temos que o quê? Ser guiados pelo Espírito. Romanos 8, 14 e 15 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Esse Abba Pai é paizinho, é um pai bem filho mesmo, né? É aquela intimidade mesmo que a gente não fala de Deus como uma pessoa distante, ele é o Deus, ele é o meu paizinho, ele é aquele que eu tenho intimidade. Então, quando somos guiados pelo Espírito, a gente foi adotado por Deus, a qual chamamos Abba Pai, e o Filho, ele herda tudo do Pai, certo? Gálatas 4:7 diz assim: assim você já não é mais escravo, mas é filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, por sermos filhos, somos herdeiros, né? E que herança é essa? Efésios 1:18 diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Né? Então, aqui Paulo está dizendo, eu oro para que vocês possam, né, ter os olhos do coração abertos, para que a gente possa conhecer e ter esperança naquilo que ele chamou os santos. O que é santos? Separados, né? Aqueles que são separados. Colossenses 1:12 também diz, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Né? O reino da luz, a nossa herança, é a nossa terra prometida, né? É a eternidade com Deus. Reino é vida eterna, né? Através de Jesus temos por herança a salvação e direito a tudo que Deus nos preparou. Somos herdeiros das promessas do Senhor e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Lá em 1 Coríntios 2:9 diz assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Né? Foge da nossa compreensão aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele é um pai amoroso, um pai justo, mas quando somos filhos, estamos debaixo do quê? Da disciplina dele, né? Disciplina é o quê? Instrução, disciplina é ensino, né? Muitas vezes a gente fala disciplina, só pensa em coisa assim de braveza, né? De castigo, de repreensão, mas disciplina é instrução, é ensino, é educação. Quando a gente disciplina os nossos filhos, a intenção não é de apavorar e mostrar quem manda, a intenção é de que eles possam ser ensinados no melhor caminho, porque né, a gente ama, a gente quer o melhor. E discípulo, porque disciplina é ensino, então discípulo é o aprendiz, né? A gente é discípulo de Jesus para a gente aprender. E discipulado, né, que a gente falou outra vez, é a relação entre quem está aprendendo e quem está dando a instrução, né? Mas sempre com foco, né, em Jesus.
Então, vamos falar um pouquinho sobre isso da disciplina. Deuteronômio 8:5 diz assim: saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Então, a gente tem que também, né, estar abertos à disciplina. Muitas vezes as pessoas começam a entrar nessa comunhão com Deus, conhecer Jesus, fica animado, aí vem uma provação, uma dificuldade, a pessoa já acha que não está funcionando, né? Cadê aquilo tudo de bom? Né? E a gente sabe que a gente, né? Hoje o Antônio ele tá com maneira de reclamar. Aí ele fez um combinado comigo ontem. Ele quis fazer um desafio para mim. Ele falou: olha, mãe, em uma semana você não vai falar mais alto comigo. E aí eu falei, tudo bem, mas então você também não vai falar resmungando, porque ele fala resmungando, eu não gosto, do mesmo jeito que ele não gosta que eu falo mais alto com ele. Mas aí chegou, aí ele falou assim, mas se eu chorar, você me acalma primeiro. Então, assim, a gente quer, né? Não quer ficar nervoso e triste, mas a disciplina, ela exige uma voz de autoridade, ela exige uma firmeza, um posicionamento. Então, a gente precisa lembrar que a gente também vai ter, né, que ser disciplinado. E aí, no versículo 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Então, essa passagem mostra que Jesus estava entre nós, se fez carne. Então, ele é o quê? Ele é aquela presença que realmente é presente na nossa vida, né? Ele quis vir na humanidade. A diferença entre esses deuses inventados pelas mitologias pagãs, né, que esses deuses não se achegavam aos humanos. E para os pagãos, a divindade, ela não podia ser amiga, senão não seria considerada uma divindade. Né? E o nosso Deus, ele é amigo, ele é próximo. E essa é uma das características fundamentais do cristianismo, né? O relacionamento, é um Deus relacional. Ele veio morar conosco, ele veio para sentir o nosso drama, ele veio para sentir as nossas dores, os nossos sentimentos. O Verbo se fez carne, com isso ele recebeu também toda humanidade, né? Toda condição humana. Ele sentiu agonia lá em Marcos 14:34, ele sentiu fome lá em Mateus 4:2. Depois eu passo para vocês o lugar que está. Ele sentiu sono, compaixão, ele ficou indignado, ele teve angústia, ele chorou, né? Ele teve cansaço, ele teve sede, ele foi rejeitado e ele experimentou a morte, né? Então, quando a gente se deparar com qualquer um desses sentimentos, a gente tem que lembrar que Jesus, o Senhor da vida, também vivenciou isso. Ele literalmente habitou entre nós, ele veio morar conosco, né? Para quê? Para que a gente depois pudesse morar com ele. Jesus é a casa de Deus presente conosco. Né? E tudo isso expressa a intenção de Deus em selar esse relacionamento. O versículo-chave, né, para esse estudo que a Iba Viva sugeriu, está lá no capítulo 1, versículo 35 ao 42, que conta um diálogo aí, né? João, ele estava com 2 discípulos, quando viu Jesus passar, ele olhou e falou, vejam, esse é o Cordeiro de Deus, né? Aí, ao ouvir isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Quando Jesus olhou e viu que eles estavam seguindo, ele perguntou, o que vocês querem? Aí eles responderam, mestre, né? Rabi, ele falou, Rabi, onde o senhor está hospedado? Em outras versões da Bíblia diz, onde o senhor mora? Aí em outra versão, onde o senhor fica? Aí ele fala, em vez de ele só dizer, ele fala, venham e vejam. Disse ele, era cerca de 4 horas da tarde, quando eles acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. O que significa essa passagem? Que Jesus, ele não quer só mostrar quem ele é e acabou, né? Ele quer que a gente vá junto para ver e que passe tempo, que fala que era 4 horas da tarde, depois eles passaram o resto do dia. Então, ele não quis só mostrar onde era, ele falou, venham e vejam, a gente só chama para vir para nossa casa que a gente quer, né, que a gente quer ficar junto, porque senão a gente só falava, mora em tal lugar, ele falou, venham e vejam, e depois eles passaram o dia junto. Então, mostra, né, que ele quer se relacionar, a intenção dele é o relacionamento íntimo, permanente com a gente.
né? E muito mais do que os milagres que Jesus veio mostrar, é a sua personalidade, o estilo de vida, a qualidade de relacionamento dele com a gente, né? Os frutos desse relacionamento, né? Então, muito mais do que curar uma coisa física, Jesus curava a emoção da pessoa, curava o sentimento de inferioridade, de desprezo, de opressão, né? De dissensão, de ser colocado de lado, de ser aqueles que as pessoas naquela época não consideravam, era uma pessoa suja, impura, né? Então, Jesus, ele continua sendo isso, ele muito mais do que as pessoas, quando conhecem Jesus, de serem curadas de alguma situação mais pontual, elas são curadas no seu emocional, né? Elas são curadas naquele vazio existencial que a gente fica quando a gente está longe de Deus. E para finalizar, vamos lá. Eu queria falar que, então, né, falei dessa passagem, então a glória de Deus, né, de Jesus, é mudar não só a nossa alma, mas a nossa atitude em relação a tudo. As pessoas, quando elas realmente aceitam Jesus, de forma que Jesus passa a ser não só presente na sua vida, mas o presidente da sua vida, as pessoas mudam a sua atitude. Não é coerente ver a atitude de uma pessoa ser totalmente diferente do caráter de Deus e achar que essa pessoa anda com Jesus. A gente vai tropeçar sempre, a gente não estamos em santificação, mas a pessoa que ela abraça Jesus na sua vida, ela muda suas atitudes, né? Passa a ter graça e verdade. Essas são as duas grandezas, né, que trabalham juntas. A graça, que é o amor, sem a verdade, ela seria uma situação ótima, né? Seria romantizar, mas fantasiosa, né? Só o amor seria algo irreal, vamos dizer assim. Mas a verdade também, sem o amor, sem a graça, seria destrutivo demais, porque mostraria para a gente apenas as nossas imperfeições. E Jesus consegue transmitir a verdade de forma amorosa, graciosa, não julgadora, e consegue ser o ajudador, o misericordioso, sem esconder a verdade, né? Então, com isso a gente tem um belo exemplo de como se relacionar com as pessoas. A gente tem que levar a verdade sempre com amor, né? E o amor sempre com a verdade, né? Também não existe fé sem obediência e nem obediência sem fé. É esse paradoxo, né? Essa dualidade. A gente tem que ter o amor, a gente tem que levar a verdade. Então, a gente precisa mostrar Jesus, né? Para que as pessoas possam receber essa revelação dessa forma. Quando elas recebem a revelação só da verdade, fica uma coisa muito dura, né? Tem que ser a verdade em amor, né? E, ao mesmo tempo, não só o amor. Tem que ter o amor, mas tem que ter a verdade. Certo, queridas? É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou adorando o João. Muito bom mesmo. Muito Ótimo. bom. Eu estou lendo também, João. Muito bom. Muito bom, amor. Uma delícia ouvir você falando da palavra. Obrigada, Mônica. É uma bênção você falar para a gente. Deus te abençoe. Amém. Você tem. Muito bom. Aproveitem esse mês para estudar João, né? Porque tem 21 Eu já estou. Será que depois de João vai vir? Podia ser que nem você falou, né, Ana? João, aí como foi que você estudou? Atos. Aí depois podia engrenar em primeira, segunda, terceira João. Muito bom. João e Atos é perfeito. Já separei um caderno, gente. Eu fui viajar, vocês acreditam que esses cadernos grossos, assim, ó, R$ 9,99. Olha que delícia. Eu sou do caderno, eu gosto de anotar as coisas.
Ah, eu também. O cachorro pegou o meu caderno, eu trouxe um caderninho, ele mordeu todo, arrancou uma folha. Ai, Eu acho que ele estava com fome da palavra. isso, literalmente ele comeu a palavra. Tem alguém que fala na Bíblia, a palavra é comida, né? Acho que Justamente. tem Esdras. É. O rolo, comi o rolo da tua palavra, né? Uma coisa assim. Tá, muito bom, meninas, estar com vocês, muito bom ouvir Mônica. Eu escrevo, Deus porque eu abençoe esqueço. todas vocês.